existe um fenómeno também na política portuguesa, infelizmente, que é o clubismo. Digamos, as pessoas dividiram-se ao longo da democracia portuguesa, ao longo depois do 25 de Abril, dividiram-se pelos partidos de uma maneira estática, fixada, tal como se dividem pelos clubes de futebol. São adeptos do PSD, são adeptos do PSD para a vida, são adeptos do PS e são do para a vida e do PC, etc. E isso é mau, porque isso é crítico, é aceitar os partidos políticos de uma maneira acrítica, defendê-los independentemente dos atos concretos que eles cometem, das virtudes e dos erros que possam ter. Itália já a gente sabe, já os partidos foram todos abaixo. Aqui há 20 anos, vieram estes novos. E está tudo na mesma. Quer dizer, este é o problema. Enquanto nós não tivermos uma educação e um grau de exigência que permitam realmente que os partidos sejam mais sérios e mais levados a sério, a gente não conserta coisa nenhuma. Sim, de demonstrar os erros que têm sido cometidos. Portugal não necessitava de estar aqui. Portugal agora diz que não há alternativas. Eu discordo. Acho que há, mesmo no campo económico, pelo menos, algumas estratégias que são melhores do que outras e que devíamos apostar nessas. E que continuamos a não apostar nessas estratégias e que é a seleção do pessoal político. Os partidos políticos organizaram-se ao longo do tempo naquilo que eu chamo de centralismo democrático. Os líderes escolhem os seus seguidores e os seus seguidores, seguidamente, escolhem os líderes através de pequenos grupos, pequenas elites dentro do partido. E fazem perpetuar no poder, digamos, sempre os mesmos ou os amigos dos mesmos para não perderem as suas posições no aparelho de Estado, nas empresas públicas, na Assembleia da República, nas autarquias. Vulgarmente se designa as clientelas partidárias. Na juventude, um grande desejo de participação política. E existe muita gente nas universidades, nas empresas, nas instituições, gente que quer ter acesso ao poder político e que sistematicamente o poder político os vai afastando. Porque, digamos, quem está no poder, os presidentes das federações distritais, os deputados, a última coisa que eles querem é ver pessoas com qualidade, porque isso são concorrentes potenciais. É muito vulgar, por exemplo, numa região, por exemplo, Leiria, posso dizer, havia em Leiria um candidato natural à Câmara de Leiria há muitos anos. E eu sei, porque sou amigo dele, que ele aceitaria ser Presidente da Câmara, mas sempre ouvi da Federação de Leiria dizer, fulano não aceita ser candidato. Do PS ou do PSD? Do PS. Não aceita ser candidato, que era falso. O que eles não queriam era ter um concorrente de qualidade. Isso é verdade por todo o país. Portanto, o sistema político não apenas está inquinado pelas razões que eu digo, como afasta, digamos, as pessoas de melhor qualidade. E depois, naturalmente, a inexistência de debate político interno ao nível dos partidos. Os partidos não debatem nada. Na Assembleia da República não há um debate de ideias. Há uma oposição sistemática, se um diz branco, o outro diz preto, etc. Irracionalmente. Exato. Não são competitivos e entraram numa lógica... Só há competição se houver abertura. E como o sistema de financiamento dos partidos os protege, e como têm dinheiro por essa via, e às vezes excesso de dinheiro, é muito fácil as pessoas quererem estar na máquina partidária. Até porque, repare, acabam sempre por estar nas empresas públicas. Há uma rotação. E mesmo em casos extremos de corrupção, de atentado ao interesse nacional, como por exemplo no caso do BPN, verificamos que nunca ninguém é verdadeiramente condenado. Isso não pode ser um acaso. Condenar o sistema, apenas a justiça por isso, provavelmente condena-se com razão, mas não basta. Mas há um sistema de proteção. A justiça não tem independência do poder político? Tem. Nada é independente verdadeiramente. Pode ser parcialmente independente, mas a totalidade da independência não existe. Acha que isso não existe? Que não existe. E é evidente que os partidos protegem os seus e protegem-nos até às últimas consequências. E influenciam as magistraturas, Henrique Neto? Acha que sim? Eu já lhe contei a história de um amigo meu, de um político importante, com quem eu aqui há uns anos discutia
se o Tribunal Constitucional devia ser uma secção do Supremo Tribunal de Justiça, e era o que eu defendia, coisa jurídica mesmo, e obviamente aí depois como é que pomos lá os nossos? Claro. Isto é óbvio. Um artigo que o deputado Rui Tavares, o deputado europeu Rui Tavares, são duas frases confrangedoras. Vocês, no vosso manifesto, dizem que o que é preciso é ter um emprego garantido, conseguido por anos de subserviência às direções partidárias. Dizem vocês. E o deputado Rui Tavares diz que, enfim, não podem dizer nada, não podem cair no desfavor do chefe e perder o lugarzinho elegível nas próximas eleições. Aliás, o Rui Tavares é a demonstração viva disso. Ele tem tanta probabilidade de vir a ser eleito ao Parlamento Europeu como eu tenho a probabilidade de ir jogar futebol na próxima geração. Porque eles não têm para onde ir. 80% daquela gente não tem para onde ir. Mas o Presidente da República devia ser sensível a esta o Presidente da República também está a tratar da sua vida. Os fantasmas só se mantêm como fantasmas porque nós estamos na União Europeia. No dia em que a gente sair da União Europeia, com este ambiente geral, o risco de um golpe qualquer é francamente possível. Não é? O problema dos crimes económicos, o BPN, o BPP, uma data de coisas do género, não chegam ao fim. Os juízes, coitados, já fragmentaram aquilo tudo, volta e meia aparece um pedaço de um crime, lá andam com aquilo, mas não vão a parte nenhuma, depois recorre. O enriquecimento ilícito, eu não percebo porque é que os ex-titulares de cargos públicos não estão sujeitos à verificação do enriquecimento ilícito. A que proposta é que o sujeito é Presidente da Câmara, ou é Ministro, não sei o quê, daí a 2 anos aparece aí com barcos e com casas, e com mulheres, e eles qualquer... O Tribunal Constitucional condena-se anualmente... Sim, mas o que é que o Tribunal Constitucional pode fazer? Bom, quer dizer, não tem recursos, em vez de ser ali está outra razão. Em vez de ser o Tribunal de Contas a fiscalizar as contas dos partidos, o Tribunal de Contas tem recursos, tem experiência e tem pessoas para fazer isso, os partidos... sempre entenderam que seria o Tribunal Constitucional. E porquê? Porque o Tribunal Constitucional não tem os recursos para verificar verdadeiramente Portanto, nada acontece também. Nada acontece. Mas isso não é do Tribunal. O Tribunal planifica os dados, dá os dados aos governos para os governos atuais. Para que é que serve o Tribunal? Não tem poderes, não é? Mas tem que ter poderes, não serve para nada. É um mistério. Mas não é por acaso que não tem poderes. O que acontece às pessoas que são apanhadas nessas verificações do Tribunal de Contas, eu não sei, nunca ouvi dizer. Cumprimento das propostas eleitorais. Bom, isso é uma coisa que eu entendo que devia ser, pelo Presidente da República, considerado um irregular funcionamento das instituições. Há um artigo 120 da Constituição Portuguesa. O Presidente da República teria a obrigação de fazer a pedagogia. Você sabe que... através da sua influência, que é grande, como é evidente. Eu costumo junto da sociedade, a pedagogia de corrigir, digamos assim, estes desvios de funcionamento dos partidos políticos a favor do interesse nacional, do sistema político e de profunda degradação e decadência do sistema político, ele não tem feito rigorosamente nada. O que não é democrático é manter o mesmo pessoal político, sabermos que há interesses que são contrários ao interesse nacional. Sabermos que temos uma Assembleia da República que não fiscaliza os atos do Governo. Todos os erros que ao longo dos anos... Hoje há um consenso, dizer as PPPs foi um erro. A aposta nos bens não transacionáveis foi um erro. Bom, mas o que é que a Assembleia da República fez durante todos estes anos?